O tema da mensagem é o mesmo da semana passada. Por que estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso sua prioridade principal? Espero que seja a última mensagem com esse tema, mas não posso garantir nada para os irmãos. No domingo próximo passado, eu disse que venho observando que um número considerável de pessoas não tem um tempo a sós com Deus, com a sua palavra. Alguns reservam tempo para orar, mas não reservam tempo para estar com Deus e com a sua palavra, para ouvir Deus através da sua palavra e ouvir o seu Espírito. Ele fala principalmente conosco através da sua palavra e fala também no nosso espírito. Por que precisamos conhecer a palavra? Porque o que ele falar comigo, eu tenho que aferir se veio da minha mente, se veio soprado pelo inferno, ou se veio de influências outras que eu recebo, posso receber, ou a minha própria vontade. Então é importante que eu conheça a palavra para aferir se o que eu estou percebendo, sentindo e detectando vem dele. E ele quer falar comigo, ele quer falar com você. Agora é necessário que nós ouçamos. Agora a tendência do ser humano, quando ouve o Espírito de Deus, é de não dar muita atenção, porque pode pensar, isso é coisa da minha mente. Jesus disse que o papel do inimigo é roubar a palavra de Deus. Então, quando ela é semeada no coração, quer pelo Espírito de Deus, quer pela palavra dele, escrita. Então, é importante que nós tenhamos convicção de quem está falando conosco, o que está falando, para que eu obedeça. Porque ele fala comigo para que eu obedeça, para que eu tome decisões com base na sua vontade. E Deus nunca vai contrariar a sua palavra. E você não deve fazer as coisas que eu digo aqui porque você é o pastor. Não, você tem que fazer porque eu procuro dizer o que Deus diz na sua palavra. Você tem que conhecer a palavra para ver se o que eu estou dizendo confere com a palavra. Hoje o que mais tem é quem ministra através das redes sociais. Pregadores. Eu gosto de ouvir alguns que são excelentes, porque baseados na palavra de Deus. Agora outros eu começo a ouvir e não quero ouvir mais. Você precisa conhecer de onde vem o que você está ouvindo. Tem base na palavra? Então é importante que nós investamos tempo para estar com o Senhor e com a sua palavra. Eu creio que essa é a prioridade número 1 do pastor e de cada membro do corpo de Cristo. Não é responsabilidade só do pastor, não, é responsabilidade de cada membro do corpo de Cristo. Eu preciso ler, ouvir, estudar, memorizar, meditar na palavra de Deus. É isso que a Bíblia ensina. E se eu não estou dando prioridade a isso, eu duvido que as outras coisas estejam no lugar. O Senhor Jesus ensinou que eu e você devemos buscar em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E o reino tem como base as Escrituras, porque as Escrituras são o meio através do qual o Senhor se revela, e se revelou e vem se revelando ao longo dos séculos através de pessoas que Ele separou ao longo de 15 séculos aproximadamente, e que veio a constituir o que nós temos hoje, que se chama Bíblia Sagrada. E a Bíblia mesma diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E eu devo atentar para isso. Hoje a grande maioria vive correndo, apressada, não quer perder tempo. Eles dizem, lendo, ouvindo, muito menos ainda estudando, memorizando e meditando na palavra de Deus. Por que agem assim? Porque entendem que não é prioridade. Mas a Bíblia diz que é prioridade. Eu estava pensando, enquanto estava preparando a mensagem, o que diz Apocalipse 22, verso 3, a segunda parte do verso 3 e até o verso 5. Nós temos aqui uma referência ao nosso futuro na eternidade. E aqui fala da Nova Jerusalém. O entendimento que eu tenho e creio, eu não posso afirmar, mas à luz das evidências que eu vejo no estudo que fiz, não sozinho, mas fiz no meu tempo de faculdade teológica, porque era dever de cada aluno fazer um estudo indutivo do livro de Apocalipse. Eu entendo que tem duas cidades que são mencionadas no livro de Apocalipse, uma delas é a Babilônia, e a outra é a Nova Jerusalém. E eu entendo que a Babilônia é uma figura, a cidade de Babilônia, ali descrita, é uma figura do sistema deste mundo e do futuro que está reservado para a grande Babilônia, que é o desastre total. E a Nova Jerusalém, que é uma figura da esposa do Cordeiro, e que é uma figura da igreja, e é uma figura daquilo que está reservado para quem é igreja do Senhor Jesus. E, referindo-se à Nova Jerusalém, esses versos que eu citei, estão aí. Dizem assim, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Veja bem, nessa cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Alguém já disse anteriormente, como é que nós vamos fazer isso lá se não fazemos aqui? O que você espera estar lá se você não adora o seu Deus aqui, você não se curva diante dele, você não dá atenção a ele, a sua palavra? Será que quem pensa assim, vai estar lá? Se você não faz isso hoje, é claro que lá vai ser numa dimensão diferente, você não vai ter mais a natureza do pecado, que é o nosso corpo mortal. Eu sei que as circunstâncias serão diferentes,
mas nós temos que entender que é meio incoerente. O texto continua dizendo: contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Ou seja, isso significa que nós seremos posse dele. Ele é o dono da nossa vida. E o nome gravado na nossa testa fala de quem nós somos, não é? Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Então está aí o desafio de começar a fazer isso aqui, né? Buscar o Senhor, dar prioridade a Ele. E realmente, se nós cremos nele, e Ele é realmente a pessoa mais importante, eu devo dar importância ao que Ele disse que é a sua palavra, a minha comunhão com Ele em oração, e preciso reservar tempo para isso. Nós encontramos tempo para tudo que nós entendemos como sendo prioritário. Não é porque você ouve mensagens em algum lugar, na sua casa, no carro, onde você pode estar, isso não é estar com Deus. É preciso que você tenha um tempo para parar, para ouvir Deus, para estar com Ele, para ter comunhão com Ele. Antes de ler a Bíblia, você deve orar, pedindo a Deus que fale com você através da sua palavra. O salmista, no Salmo 119, versículo 18, nos ensina a orar assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E é uma oração que eu devo fazer, você deve fazer. Então você deve orar pedindo direção de Deus para a leitura que você vai fazer, para que Deus fale com você. Você está convidando o Senhor para vir e falar com você através da Bíblia. E é importante que você não abra a Bíblia como se fosse como é que chama? Uma caixinha de promessa. Eu quero, fala comigo, Deus. E tem um texto que diz que Judas foi e se enforcou. Você vai fazer isso se você abrir nesse texto? Então é uma coisa meio perigosa, porque a Bíblia contém a palavra de Deus e contém também a palavra do diabo e descreve coisas que Deus não queria que acontecesse, mas que aconteceram. A Bíblia não esconde nada. Eu tenho que ler, entender e aplicar o que se aplica no contexto nosso, atual, e por isso a importância de pedir a Deus que fale conosco, mas o que Ele falar não pode contrariar a palavra dEle. Na semana passada nós dissemos que se você nunca leu a Bíblia, você deve ler a Bíblia de forma sistemática. E para quem nunca leu, tem aqui alguns formulários, não são muitos não, eu chamo isso de mapa de leitura da Bíblia, na cor azul. A cor azul é para quem nunca leu a Bíblia. Ali tem a ordem dos livros que você precisa ler primeiro, para você entender depois os outros. E diz quais são os livros principais para você começar a conhecer a Deus através de Jesus. Começamos com o Evangelho de João, depois as epístolas do apóstolo João. E é impossível, se você
tem o Espírito de Deus, não se maravilhar com o Evangelho de João. É um evangelho fascinante. As epístolas de João são também esclarecedoras, mostrando o que é verdadeiro e o que é falso, ajudando-nos a entender. E é por isso que a gente começa indicando esses livros, depois vem outros aí. Mas se você já leu a Bíblia toda, então você pode usar um método que é orientado através do mapa da cor verde. O ideal é que você faça isso no início do ano, nós já estamos no meio do ano, então seria melhor se você relesse o que você puder através do azulzinho mesmo, mas vai seguindo um roteiro, não é pegar aleatoriamente, vou abrir hoje aqui e vou ler. Tem gente que acha que ter tempo com Deus é abrir um versículo, ler um versículo. Isso é coisa de preguiçoso. É claro que Deus pode falar com a gente através de um versículo. E Ele faz isso, mas é preciso que você entenda aquele texto à luz de um trecho maior. Porque não se pode fazer nenhuma... Você não pode entender um texto se você se basear num único verso. A Bíblia se interpreta através de toda a Bíblia. Você precisa conhecer as Escrituras e entender o contexto próximo e o contexto de toda a Bíblia. A Bíblia não se contradiz, ela não contraria a si mesma. Então, vamos então ao que nós queremos examinar hoje. A pergunta é: por que você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal? Vamos examinar hoje o Salmo 19, a partir dos versos 7 a 11. E esse texto diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Por que você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal? Porque, primeiro, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se nós perguntarmos ao texto o que a lei do Senhor é, você vai obter a resposta. A lei do Senhor é uma forma de falar da palavra de Deus, porque é uma referência naturalmente aos 5 primeiros livros da Bíblia, eram os mais lidos e eram os mais divulgados, mas hoje nós conhecemos a Bíblia toda como a palavra de Deus. E Jesus deixou isso muito claro, quando ele citou praticamente todos os livros do Antigo Testamento. E ele não fez isso com livros apócrifos, que são aqueles que as Bíblias que não são como a nossa, porque foram acrescentados
no Concílio de Trento, praticamente 15 séculos depois do que a gente chama de cânon já ter sido formado. Pois bem, o que a lei do Senhor é? A palavra do Senhor é perfeita. O texto diz, a lei do Senhor é perfeita. Isso só, por si só, já seria razão para você se deter nela diariamente. Nós vivemos num mundo de imperfeição, vivemos num mundo de dúvidas, de incertezas, e você vai encontrar na palavra de Deus o que é perfeito. Qual será o resultado de estar a sós com o Senhor e a sua palavra diariamente? De acordo com esse texto, ele diz que a sua alma será restaurada, renovada. O texto diz que restaura, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então a sua alma será restaurada, será renovada, curada de traumas e marcas que a vida causou ao longo da sua existência. É ali que você vai encontrar o que Deus diz a seu respeito, o amor que Ele tem por você. E quando você conhecer o amor de Deus por você, não na mente, mas por revelação, por entendimento, a ficha vai cair, você vai conseguir amar você vai conseguir perdoar as pessoas, você será curado das feridas que foram feitas ao longo da sua vida. Tudo isso a palavra de Deus faz, e o seu relacionamento com Deus propicia através das Escrituras. Por isso que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma, nós entendemos aqui, é a sua mente. O Novo Testamento usa a palavra psique para descrever a sua alma. É a sua capacidade de sentir, de pensar e de decidir. Não é a parte eterna é o seu espírito, mas a sua alma precisa ser curada, precisa ser restaurada. Quantas pessoas têm dificuldade de perdoar pessoas? E não é fácil mesmo perdoar, não. Você precisa de Deus para perdoar. E se você está cultivando um relacionamento com Deus, você vai poder perdoar, porque você foi perdoado, você vai conhecer esse perdão e vai poder dar esse perdão para outras pessoas. Então, a sua alma será restaurada. O Salmo 23, versos 2 e 3 diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. Quando eu estou com o Senhor, é como se eu estivesse junto às águas de descanso, um lugar tranquilo, e o texto diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Então, a palavra do Senhor cura, a palavra do Senhor restaura, refrigera, renova. Por isso você deve ler e estar com ela diariamente. Você recebe um punhado, me perdoe, de porcaria. Porque a internet traz coisas boas, mas traz muita porcaria. E muitas vezes isso entra de forma subliminar ou entra de forma direta, assim, você ouve sem perceber. Você, quando liga a televisão os jornais. Na televisão você só tem notícia ruim. São poucas as notícias boas, porque as notícias boas não empolgam muitas pessoas, não.
O que desperta a atenção das pessoas são catástrofes, são desastres, são mortes, são coisas que intoxicam se a gente se deter nelas além do que devemos. Eu não creio que nós temos que ser alheios às coisas que estão acontecendo, mas não temos que deixar que essas coisas entrem e dominem a nossa vida, porque senão você não sai do lugar, nem da sua casa você vai sair. Mas o texto continua dizendo, se você perguntar ao verso 7, o que o testemunho do Senhor é? Porque ela diz, o testemunho do Senhor é fiel. O que o testemunho do Senhor é? Podemos dizer que a palavra do Senhor é fiel. Ela é confiável e é uma orientação segura para mim, para você, tomarmos decisões e sabermos o que fazer e o que não fazer. Por isso que o texto diz, o testemunho do Senhor é fiel. É a palavra que o Senhor diz para nós, é o testemunho que Ele dá de si mesmo e daquilo que Ele quer que nós façamos. Qual será o resultado de estar a sós com o Senhor e a sua palavra diariamente? O texto vai nos dizer que você terá a sabedoria que o homem natural não tem. Quando o homem pecou, ele pecou porque ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento é o conhecimento que todo ser humano tem hoje, porque todo ser humano pecou. Mas Deus nos oferece a sabedoria e o conhecimento que vem dele. Enquanto Deus condena o conhecimento do bem e do mal através da árvore do conhecimento do bem e do mal, as páginas do Novo Testamento, principalmente, e também do Antigo Testamento, recomendam que eu prossiga em conhecer o Senhor. E prossigamos prossigamos em conhecer o Senhor, diz a palavra dele. Se não me engano, acho que não sei se eu estou dizendo... conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. E então você terá a sabedoria que é dele, não é a sua. E Deus diz na sua palavra que os caminhos dele não são os meus caminhos, que os meus pensamentos não são os dele. E ele está se referindo à palavra dele, que eu devo buscá-lo, esse conhecimento através dele. Isso porque o texto diz, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quem é o simples? O simples é aquele que não sabe, é aquele que não conhece. Então o Senhor oferece uma sabedoria para aquele que não tem, e reconhece que não tem. Salomão, quando assumiu o reino de Israel, ele pediu uma coisa a Deus, ele pediu sabedoria. E ele teve sabedoria como nenhum dos seus semelhantes teve até então. Só não teve maior do que a sabedoria de Jesus. Porque Jesus disse que a rainha de Sabá veio para ouvir a sabedoria de Salomão, e ele disse, está aqui com vocês quem é maior do que Salomão. Só podia dizer isso quem era e é o grande eu sou. Pois bem, eu e você precisamos de sabedoria. Porque você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal. Em segundo lugar,
O verso 8 diz assim, do Salmo 19: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O que são os preceitos do Senhor? Se você perguntar ao texto, então você pode dizer: a palavra do Senhor é reta, é justa, ela não tem desvio qualquer, ela não tem atalhos, ela não oferece saídas espúrias. O caminho do Senhor é um caminho reto, não tem desvios, não tem atalhos. O que Satanás oferece continuamente é um atalho para você obter algo que você quer obter e que parece que Deus está demorando a dar para você. Mas Deus não tem atalhos, Deus tem um caminho. E para lhe dar o que você quer, você tem que passar pelo caminho dele. E o caminho dele é estreito. Apertado é o caminho, estreito é a porta que conduz à vida. Jesus não ofereceu facilidades. Eu tenho que repetir o que eu digo sempre: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes nós queremos para hoje o que Deus só vai poder dar daqui a algum tempo, porque Ele vai estar trabalhando na minha vida e na sua vida em áreas que eu ainda não consegui ou não me tornei apto para receber o que eu quero receber. Temos aí a história de Davi, temos a história de José. E quem mais? Bom, muitos que a Bíblia cita que demoraram anos, Deus trabalhando na vida deles para que eles chegassem aonde chegaram. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, o que são os preceitos do Senhor? A palavra do Senhor é reta, é justa e não tem desvios nem atalhos. Oséias 4:9 diz assim, no final, 14:9: quem é sábio, que entenda estas coisas. Que coisas? Aquilo que ele disse no livro todo dele. Quem é inteligente, que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele. Quem são os justos? No contexto da nova aliança, justo é aquele que foi justificado pela fé em Jesus. Foi lavado no seu sangue, foi purificado da sua injustiça. Mas se alguém conheceu o justo, que morreu por ele, vai buscar trilhar um caminho de justiça, de retidão, não por si mesmo, mas por causa dele e através dele. Então, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. O caminho reto causa queda do transgressor, porque ele vai transgredir, ele vai se rebelar contra aquilo que Deus determina e quer que eu e você façamos para o nosso próprio bem. Mas o rebelde quer fazer do seu jeito e não aceita o caminho reto e justo do Senhor. Por isso que os preceitos do Senhor são retos. Qual será o resultado de estar a sós com o Senhor e a sua palavra diariamente? Você terá alegria verdadeira, prazer na retidão, prazer na palavra do Senhor. O Salmos 1,
verso 1 e 2, todos conhecem de cor: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aliás, essa versão diz de dia e de noite. Então, o texto diz que ele tem prazer na lei do Senhor. Essa é a alegria verdadeira. Quando você começar a tomar gosto pela palavra e a dar a ela a prioridade que ela precisa, você vai ter uma alegria enorme. A menos que você não tenha nascido de novo. A menos que você não tenha o Espírito de Deus. O homem natural não tem prazer nas coisas de Deus. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Segundo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Se você perguntar nesse mesmo trecho, verso, o que o mandamento do Senhor é, ele vai dizer: a palavra do Senhor é pura, sem contaminação, sem corrupção. Por isso que o mandamento do Senhor é puro. É puro, sem acréscimos de coisas que Deus não disse. Está claro, está lá. Para quem quer entender, o Senhor está pronto a revelar e a mostrar o caminho reto. Por isso o mandamento do Senhor é puro. Qual será o resultado de estar a sós com o Senhor e a sua palavra diariamente, de acordo com esse verso? A palavra do Senhor é pura e ilumina os olhos. O que significa isso? É entendimento. Significa discernimento. Iluminação espiritual. Iluminação dos olhos do Espírito. Você entende com o entendimento que o Espírito de Deus dá para quem se debruça na palavra de Deus. De repente as coisas vão ficar claras, nítidas. Porque Deus vai revelar a você o que Ele quer. Não é o conhecimento intelectual da Bíblia, é o conhecimento espiritual da Bíblia. Por isso o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso na primeira epístola na epístola aos Efésios, na epístola aos Colossenses. Ele fala sobre espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus. E usa expressões semelhantes a estas. Em terceiro lugar, por que você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal? Em terceiro lugar, o temor do Senhor, verso 9, é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, se eu perguntar ao texto o que é o temor do Senhor, a resposta será: a palavra do Senhor é límpida, é clara,
é transparente, não é turva, não é barrenta. Por isso o temor do Senhor é límpido. Não há corrupção na palavra de Deus. Ela é clara, ela é transparente, é límpida. Qual é o resultado de estar a sós com o Senhor e a sua palavra diariamente? A palavra do Senhor é límpida e permanece para sempre. Por isso que o texto diz, o temor do Senhor é límpido. Você vai dizer, o temor do Senhor aqui é confundido com a palavra? Sim, o temor do Senhor, de acordo com Provérbios capítulo 2, versos de 1 a 5, vão nos dizer que então, se você se debruçar na palavra, então você e foi embora. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então é através da palavra que você teme a Deus, vai entender o que é temer a Deus e vai conhecer a Deus. É através da sua palavra. E o temor do Senhor aqui é uma maneira de falar da palavra de Deus que traz a quem a lê o temor que é devido ao Senhor. Porque através dela você conhece a Deus. Você pode dizer, eu conheço a Deus. Conhece coisa nenhuma. Nenhum de nós aqui conhece a Deus como Ele deseja se revelar a cada um de nós. Por isso que o texto que foi citado aqui no início, prossigamos como é que é, pastor? Pastor, me ajudou aí? Conhecer o Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Então, é algo que eu preciso conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu amo a Deus. Você não pode amar uma pessoa que você não conhece. Você só pode conhecer se você estiver com essa pessoa. Se você caminhar com essa pessoa. Se você conversar com essa pessoa. Se você ouvir o que essa pessoa tem a dizer para você. Eu sempre digo que para você fazer um casamento adequado, você precisa conhecer a pessoa. E você conhece a pessoa, não é quando coloca a mão na massa, não. Não é pegando, não é grudando, não é dando, como é que chama? Pega? Não é pegando mesmo, não é, hein? Ficando, isso aí só vai fazer com que você não conheça a pessoa. Porque se você receber dessa pessoa, já está desviando um pouquinho, mas vamos lá. Se você conhecer uma pessoa fisicamente, no toque, no carinho, você vai ficar comprado. Você não vai ver mais nada. Deus não está nisso. E Ele não vai te revelar nada nesse relacionamento. Mas se você mantiver a distância que é devida num tempo de namoro, você vai conhecer a pessoa, porque você vai falar pelos cotovelos, e essa pessoa vai falar pelos cotovelos. Aí você vai conhecer. E isso não significa que a pessoa seja perfeita, mas porque você vai conhecer a pessoa, você vai amar a pessoa, porque ela se abriu, ela foi transparente para você. Então, eu quero dizer com isso que nós não podemos conhecer a Deus se não estivermos um relacionamento com Ele. E o nosso relacionamento com Ele é com a palavra dEle, é ouvindo Ele, é falando com Ele.
É recebendo dele. Então você vai amar a Deus cada vez mais. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Tem um cântico que a gente canta: quanto mais te conheço, mais quero de ti, né? Quero saber mais de ti. Então, é isso aí, é verdade isso aí. Então, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Então, o temor do Senhor é bom e dura para sempre. O temor do Senhor, resultante do conhecimento de Deus, vai durar para sempre. Ninguém tira isso da gente. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso é dito no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Ou melhor, não é dito. Jesus disse e está registrado nos 3 evangelhos. Por isso o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Se você perguntar o que são os juízos do Senhor, porque o texto fala que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim. Então, se você perguntar o que são os juízos do Senhor, você vai encontrar essa resposta: a palavra do Senhor, porque aqui o juízo do Senhor equivale à palavra de Deus. Se você observou, são vários os termos usados: os preceitos, os juízos, o mandamento, são palavras sinônimas para falar da palavra de Deus. Então, o que os juízos do Senhor são? A palavra do Senhor é verdadeira, por isso que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Não há injustiça na palavra de Deus. Qual será o resultado de estar a sós com o Senhor e a sua palavra diariamente? Você estará em contato direto com o que é verdadeiro e o que é justo. Nós vivemos num mundo de mentiras, de narrativas. Na célula tem se falado muito em narrativas, citando algumas pessoas que pensam enganar as pessoas através dessas narrativas. Existe até uma igreja, que quem falou foi o Pedro. Como é que é, pastor? Novas narrativas. E então, vivemos num mundo de mentiras, de fake news. Nós temos que ter um cuidado tremendo com as coisas que recebemos, porque grande parte delas são mentiras. Coisas que as pessoas inventam para ganhar likes e curtidas, porque isso vai dar dinheiro para elas. Então você pode entrar em contato com a palavra de Deus, você vai ter o que é verdadeiro e o que é justo. No mundo de injustiça, de perversidade, de maldade, de engano, de falsidade. Porque você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal, porque em quarto lugar, os juízos do Senhor, verso 9, depois no verso 10 se refere a eles, diz que são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu não sei se você já percebeu, acho que foi essa semana nós lemos sobre as riquezas que Davi tinha e que doou para a construção do templo.
toneladas de ouro puro. Eu fiquei impressionado, toneladas de ouro. Não foi, Bia? Se não me engano, isso é descrito em 2 Crônicas, capítulo 29. E a quantia que ele doou é indescritível. Ninguém no mundo hoje, eu acho que tem tanto dinheiro como ele teve, e deu para a construção do templo. Eu não sei quantas toneladas de ouro valeria isso hoje em dinheiro, não sei, mas é muita coisa. Mas o texto diz que os juízos do Senhor, a palavra do Senhor é mais desejável do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Então, se perguntarmos o que os juízos do Senhor são, a palavra do Senhor é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, ouro puro. Quando eu me casei com a Ana Bia, ela doou um ouro que ela tinha. Lembra? Era um cordão, não era? Um cordão de ouro puríssimo, não sei quantos quilates, muito puro mesmo. É ouro 24, né? Normalmente não se faz aliança mais desse tipo, e é por isso que nós não usamos ela. Ela está guardada, hein? Uhum. E quem fez foi o irmão Oséias aqui. Quem conheceu o irmão Oséias? Ele era, enquanto viveu, era ourives. E a gente entregou esse ouro para ele com confiança, sabendo que ele não ia fazer mau uso dele. E eu não sei porque que eu disse isso, mas tá. Então, os juízes do Senhor são mais desejáveis do que o muito ouro depurado. Então, nem toda a riqueza do mundo se compara à sabedoria, é o que nos ensina, se não me engano, Provérbios capítulo 8, que fala que o seu valor excede o de finas joias. E então, é o que a palavra de Deus diz. Qual será o resultado de estar a sós com o Senhor e a sua palavra diariamente? Você terá o que há de mais valioso e precioso. Por isso que o texto diz: são mais desejáveis do que o ouro, mais que muito ouro depurado. Nada se compara a estar com o Senhor e a sua palavra. Não é importante você ganhar muito dinheiro, não é importante você ganhar mais. É importante você estar com a palavra dele, porque quando você tem a palavra dele, ele te dá sabedoria para você obter riquezas também. Agora, o que os juízos do Senhor são também, de acordo com esse verso? A palavra do Senhor é mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Por isso que o texto diz: são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu já disse aqui, não digo isso por outra razão, senão para ilustrar mesmo. Quando nós fomos a Israel, pela graça e a bondade de Deus, nós tivemos a oportunidade de estar num lugar onde nós podemos pegar uma faca, cortar um favo de mel de um tamanho enorme. Você podia tirar, cortar e comer aquilo. Eu nunca comi coisa igual. Você já teve essa experiência? Alguém aqui já teve? De cortar um favo de mel e comer? Olha, é uma coisa transcendente. Eu nunca tinha visto isso. Normalmente o mel me enjoa um pouco.
Até se você não deve, a Bíblia diz que você não deve comer muito, porque senão não vai ficar legal. Mas, olha, uma delícia, nunca experimentei algo igual. E o texto diz que a palavra do Senhor é mais doce do que o mel e o destilar dos favos, o mel tirado dos favos. Qual será o resultado de estar a sós com o Senhor e a sua palavra diariamente? Você terá o que há de mais delicioso. Por isso que são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É interessante o que o profeta Jeremias disse no capítulo 15, verso 16, na edição revista e atualizada. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Eu estava me lembrando de um texto que normalmente eu oro em cima dele todo dia. Eu me refiro a Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, deixe-me ver, verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha aqui como é que a gente pode orar isso. Bendito sejas tu, ó Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque antes da fundação do mundo, tu me escolheste nele, para que eu seja santo e irrepreensível diante de ti. Em amor me predestinaste para ti, para que eu seja adotado como teu filho, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o propósito de tua vontade, para o louvor da tua glória, da glória da tua graça, que tu me concedeste gratuitamente no amado. E o que Jeremias está dizendo aqui? Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Ele sabia que era chamado pelo nome do Senhor. Ele pertencia ao Senhor. Ele diz que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Deus o escolheu. E ele diz, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Você precisa conhecer o que Deus diz a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito. Isso vai fazer com que você se ame. E ame porque Deus amou você, amou a mim, amou a nós. E, por último, porque você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal. Em quinto lugar, o verso 9 fala do juízo do Senhor, e no verso 11 continua: além disso, por eles, pelos juízos do Senhor, pela palavra do Senhor, se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. O que os juízos do Senhor são? A palavra do Senhor é o meio pelo qual o Senhor nos admoesta. Nós somos admoestados através da palavra. Por isso, além disso, por ele se admoesta o teu servo.
A palavra do Senhor é o meio através do qual o Senhor nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa na justiça. E onde é que está escrito isso? 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus ensina, ela corrige, deixa eu ver se a ordem está certa. Não, a palavra de Deus ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa na justiça. Eu poderia falar muito sobre esse texto, mas não vou falar agora. Então, é isso que a palavra de Deus faz. Ela vai puxar a sua orelha quando for preciso puxar, ela vai te ensinar, quando você sair do caminho, vai puxar a sua orelha, vai corrigir o curso da sua vida, para que você volte a andar no caminho da retidão, e Ele vai continuar te ensinando, te educando na justiça. Qual será o resultado de estar a sós com o Senhor e a sua palavra diariamente? Se você guardar a palavra do Senhor, terá grande recompensa, diz o texto. 1 João 2,17 diz assim, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, você não é salvo porque faz a vontade de Deus. Aliás, você faz porque a vontade de Deus é salvar você. E quando você creu nele, você fez a vontade dele. E daí por diante, se você foi resgatado por ele, você tem o Espírito dele. O Espírito dele vai levar você a fazer a vontade dele. Porque se não for assim, tem alguma coisa errada. A vontade de Deus, eu e você encontramos na palavra dele. Por isso, em os guardar, a grande recompensa. Conclusão, porque você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal. Primeiro, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Terceiro, o testemunho do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os juízos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E em quinto lugar, os juízos do Senhor, além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. A gente cantava aqui antigamente um cântico que dizia assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E é só até o verso 10. Fecha o seu olho. Eu espero que você tome tenência e priorize o que Deus quer que você e eu priorizemos. Ele, a sua palavra e o estar com Ele. Se não é assim, me contradiga, por favor.